Estão em votação no plenário da Câmara destaques apresentados ao projeto de lei do novo Código de Processo Civil. Os deputados já aprovaram o texto base de todo o código e começaram a votar os pontos mais polêmicos, mas a sua análise foi adiada por falta de acordo entre os partidos. Um dos pontos mais polêmicos da parte geral, a primeira a ser aprovada, é o que pretende retirar do texto a previsão de que uma lei disciplinará o recebimento de honorários pelos advogados públicos nas causas ganhas a favor dos governos. Para debater o novo Código de Processo Civil, convidamos os deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Fábio Trade, do PMDB de Mato Grosso. Eu sou Tarcísio Holanda e o Brasil em Debate é uma produção conjunta da TV e Rádio Câmara. Deputado Bonifácio de Andrada, como é que o senhor analisa esse problema? Em primeiro lugar, quero aqui fazer o registro que temos ao nosso lado o deputado Fábio Trade, que foi o presidente da comissão que elaborou esse projeto de alta importância relativo ao novo Código de Processo Civil. O deputado Fábio Trade teve uma atividade extraordinária, não só de articulação dos subrelatores, eu sou um dos subrelatores, como também na própria elaboração de muitos textos que foram objetos de debate, de discussões dentro da nossa comissão. Ele, por conseguinte, é a figura central do assunto e está muito por dentro de todos os aspectos desse projeto, que tem algumas inovações. Agora, é interessante relembrar um pouco o esforço brasileiro para chegar a esse projeto de hoje. E vou fazer rapidamente aqui algumas palavras que eu acho importante levar à opinião pública o conhecimento do que representa realmente o processo civil. É curioso que o processo civil no mundo lusitano, que é o nosso mundo, ele começa em 1446 com as ordenações afonsinas. Mas eu acho que, influenciado pela época, o processo ele não era por escrito, ele era oral. Depois se repete mais ou menos nas ordenações manuelinas, depois vem nas ordenações filipinas por volta de 1603. Aí que fixa algumas linhas já que hoje existentes do processo civil por escrito. E em seguida nós temos, digamos assim, a fase constitucional brasileira, quando o Brasil fica independente. E aí o processo civil aos poucos foi sendo objeto de leis, diversas leis um pouco extravagantes. Até que em 1871, o conselheiro Antônio Ribas faz uma consolidação muito importante, mas que sofreu algumas modificações, na época se permitia, de um decreto imperial, o decreto, se não me engano, 737. Né? E vem essa situação até a República. Com a República, nós temos uma modificação em todo o país. E a República nossa foi, digamos assim, influenciada muito pelo modelo norte-americano. Então, o processo civil, que era, digamos assim, uma legislação que pegava o país inteiro, foi entregue aos estados. E cada estado, então, tinha o seu processo civil diferenciado. Por exemplo, o processo civil de Minas é de 1922. O processo civil de São Paulo, 1930. Mas o primeiro processo civil estadual que surgiu no país... Quer dizer que antes eram estaduais? Estaduais, aí o Estado. O primeiro projeto é do Pará. O Pará, acho que na época da borracha, era uma região muito rica, né? Então fizeram em 1908 o primeiro processo civil estadual. E nós vivemos essa situação. Com a Revolução de 30, então o Brasil começa a marchar para uma tendência unitarista, que hoje está inteiramente dominante entre nós. Né? Tudo é unitário. É a visão de que tudo deve ser nacional e não mais levando em conta as regiões nem os estados. Os estados hoje são muito fracos. Né? E aí, então, no governo de Getúlio, depois de Getúlio assumiu em 30, em 39, foi convidado o jurista Pedro Martins, que era uma figura de bom nível, para pegar as bases de todos os processos estaduais e apresentar um projeto que o Getúlio aceitou, Vargas aceitou e transformou-se em lei, que é o primeiro código civil, processo civil que nós temos assim de nível geral, em 1939. Esse ficou algum tempo, depois veio a fase, digamos assim, dos governos militares, e aí o ministro Alfredo Buzaide, que era uma figura muito ilustre, um talentoso, então ficou encarregado de fazer um projeto civil mais adaptado à realidade da época. Mas é interessante que o projeto do Código do Processo Civil, liderado por Alfredo Buzaide, ele é um texto realmente inteiramente legal.
E parece que ele teve o necessário cuidado, porque ele era uma informação democrática, para que não se introduzisse dentro do processo civil alguns mecanismos totalitários da época, de modo que o processo civil ficou, digamos assim, como uma lei muito importante, que é a base do atual Código do Processo Civil, que traz alterações importantes, mas que tem nele o seu antecessor. Essa é a parte, digamos assim, histórica e rápida do assunto. Não é? Deputado Fábio Tradi, o Código Civil atual tem mais de 40 anos, não é? Sim, ele é de 1973, justamente o código que foi fruto da elaboração de um jurista chamado Alfredo Buzaide, e que, como bem disse o deputado Bonifácio de Andrada, ministro da Justiça, é um código que hoje tem um padrão normativo, digamos, inadequado aos tempos atuais. São novas demandas da modernidade que precisam ser normatizadas. E a sociedade brasileira diploma. Hoje é muito complexa, muito né? complexa. País continental, né? Para se ter uma ideia, Tarcísio, o Código de 73 não prevê as ações de conflitos de massa. Não é? Então, hoje, por exemplo, você observa milhões de ações repetidas, tematizando o fundo de garantia por tempo de serviço, planos econômicos, que não têm amparo jurídico no atual Código de Processo Civil. Esse novo CPC, que nós estamos trabalhando, o deputado Bonifácio de Andrada, que eu tive o privilégio, a honra, não é, de escolher para ser um relator parcial num tema extremamente sensível ao projeto, que é o procedimentos especiais, e ele se desincumbiu com muita competência e talento que lhe é próprio, né, do seu conhecimento jurídico, dessa função, para dizer que é o primeiro código do Brasil que nasceu e está sendo finalizado em período democrático. Nenhum outro código no nosso país tem esse privilégio de se dizer autenticamente democrático. Do Poder Legislativo. Exato. E tem, na realidade, as digitais do Poder Legislativo. Embora tenha nascido no Senado, que deveria ser a instância revisora, mas, enfim, não nos compete aqui detalhar as razões políticas, né, dessa questão, o fato é que ele é essencialmente legislativo, trabalhado com a sociedade. A Câmara dos Deputados disponibilizou uma ferramenta na internet, que é o Sistema e-Democracia, contou com milhares de consultas, críticas, não é? Opiniões das pessoas, não é? Que compõem a sociedade brasileira. Enfim, na realidade, um grande tento na gestão do presidente Henrique Eduardo Alves, que vai exaltar e elevar o nível da nossa legislatura. Agora, deputado Bonifácio de Andrada, hoje o Brasil é muito diversificado, não é? Inclusive socialmente, economicamente. Em matéria de conflitos, nós temos toda espécie de conflitos. O antigo Código previa. Problemas das invasões, por exemplo. As invasões na área urbana, como invasão na área rural. Né? Problemas de posse, no tocante aos invasores. Há uma pressão muito grande, né? Há problemas de toda espécie de pressão social, né? E o Código do Processo, como diz aqui o deputado Fábio, nosso presidente, Fábio Tradi, ele procura enfrentar todas essas questões novas, né? Procura enfrentar essas questões novas e dar a elas uma determinada determinação de soluções, né? E é um código também que ele é bem moderno, porque ele está se valendo de informações que o tempo de hoje permite, mas que anteriormente não eram permitidas. Quer dizer, o Buzaide, com todo o esforço que ele fez, ele não tinha, como se tem hoje, as informações que se alcançou, e nem o debate com a opinião pública como ocorreu, e com os setores da vida social, porque até o próprio governo da época não permitia. Não é? Exato. Agora, deputado Bonifácio de Andrada, agora, essas diferenças, essas peculiaridades... Não, mas o que é importante aqui, o deputado vai falar, é o problema, por exemplo, processual. O deputado vai falar. Processual, quer dizer, o indivíduo entra com uma ação perante o juiz, o juiz da sua região, né? E aí, então, a questão é ali debatida com o advogado e pode haver, o deputado vai falar sobre os recursos e como é que eles andam esses recursos dentro do processo atual. Esse projeto ele tem 3 grandes virtudes. Primeiro, que ele incorpora no processo civil as conquistas da tecnologia para aprimorar
e simplificar os procedimentos na área civil. Segundo, que ele aposta de forma ousada e, a meu ver, com rara sensibilidade política, com acerto, na figura do conciliador e do mediador. Nós estamos criando uma nova categoria profissional, o conciliador e o mediador, porque nós precisamos entender que a lide, classicamente considerada, ela tem como desvantagem o fato de ser muito longa, morosa. As pessoas que financiam o Poder Judiciário através dos seus tributos, seus impostos, não podem ficar à mercê de uma máquina lenta, paquidérmica, 6 anos a média para obter um pronunciamento jurisdicional. Às vezes duram 10 anos. 10 anos. Então, apostar na conciliação, na mediação, qualificando esses operadores, conciliadores e mediadores, nós estamos, de certa forma, prestigiando a solução consensual dos processos. E o terceiro ponto é que nós estamos prestigiando os precedentes judiciais, quer dizer, a jurisprudência, para dar uma estabilidade no mundo jurídico. Isso, inclusive, repercute na questão econômica, agora, internacional. será que não cabia fazer uma reforma do sistema judiciário? Olha, aí nós vamos... Dos órgãos judiciários. Aí seria uma outra dimensão, né, Bonifácio? Fala, aí a matéria é constitucional. Não constitucional. É mudar, alterar o comportamento dos tribunais. Né? É o juiz, o tribunal, primeiro, os tribunais, por exemplo, os tribunais regionais, que existem hoje, federais, os tribunais estaduais e o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal. O que houve é o seguinte, no Brasil houve, a partir, digamos assim, de uma certa fase, um fortalecimento muito dos órgãos judiciários nacionais. E houve um enfraquecimento, né, dos órgãos judiciários estaduais. Por exemplo, o Tribunal de Recursos, que foi substituído pelo Superior Tribunal de Justiça, ele, na realidade, era um tribunal que só cuidava de matéria federal. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça cuida de todas as matérias, inclusive das matérias estaduais, tirando um pouco da autonomia dos estados no campo judiciário, a sua posição. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com os deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Nós estamos conversando sobre o novo Código de Processo Civil. Deputado Fábio Tradi. Apenas complementando as observações do deputado Bonifácio, é urgente transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte constitucional. Hoje o Supremo atua como quarta instância, abarrotando os cartórios do Supremo Tribunal Federal de processos que poderiam ser solucionados na segunda instância. Então, essa é uma medida que tem apelo político aqui na Câmara dos Deputados. Isso está soberbando o trabalho dos ministros. Mas inclusive, o Superior Tribunal de Justiça está pugnando muito por uma PEC aqui, uma alteração aqui na legislação, no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça fique com o poder de não admitir determinado tipo de recursos que sejam encaminhados pelos judiciários estaduais. Agora, esse projeto do novo Código de Processo Civil, ele também enfrenta a questão relacionada ao número excessivo de recursos. Porque hoje, cada decisão interlocutória, uma decisão que se prolata no correr do processo, contra ela cabem 5 recursos. Imagina. Então, muitas vezes se vê embargos de declaração, contra embargos de declaração, contra embargos de declaração de agravo. Quer dizer, algo esquizofrênico que precisa ser enfrentado, e o novo Código de Processo Civil enfrenta racionalizando o sistema de recursos, multando aqueles... Embargos infringentes. Multando aqueles que manejam recursos de forma a protelar o andamento do processo. Então, realmente, é um código que abre uma nova perspectiva para o mundo jurídico brasileiro. E é evidente que vai ajudar no dia a dia das pessoas. Não vai resolver todos os problemas do judiciário, mas é uma ferramenta importante para minimizar problemas crônicos do Poder Judiciário brasileiro. Deputado Bonifácio de Andrada, e como é que se chegou a esse projeto?
Qual é a história desse projeto? Aí houve várias tendências. Havia uma das tendências era reformular a lei do Alfredo Buzaide, transformar a lei do Alfredo Buzaide num novo código, tendo ele por base. E logo surgiu também uma outra tese de que se devia fazer um projeto autônomo, que é o que aconteceu. E, sobretudo, nós ficamos que vários juristas defendiam essa tese, inclusive alguns ministros do Supremo Tribunal, que até participaram de alguns debates na nossa comissão, que achavam que era necessário fazer um novo Código do Processo Civil, né? Um grupo que achava que devia haver uma reforma, uma emenda grande, uma alteração no código existente, esse grupo foi realmente derrotado, foi superado. Então prevaleceu a tese que se devia fazer um novo Código do Processo Civil, que me parece uma tese mais ajustada, né? Quer dizer, eu só acho que é uma obra muito importante, embora nós devíamos, dentro da comissão, dar um pouco mais de força ao problema da arbitragem. A arbitragem, que, aliás, o deputado Fábio falou, em relação ao problema das mediações que deve haver, as negociações, mediações que deve haver, eu acho que nós temos que ampliar um pouco essa área para que se possa, através de atividades extrajudiciais, conseguir algumas soluções para os Mas os conflitos deputados sociais. tiveram a preocupação de ouvir juristas importantes? Ah, foi. A comissão não só ouviu juristas aqui em Brasília, né, deputado Fábio, como ela visitou vários 17 estados. capitais. Visitou 7 capitais. 17 capitais 17 foram capitais. visitadas, ouvimos as academias de inteligência jurídica do Brasil, fizemos várias audiências públicas aqui na Câmara dos Deputados, um debate intenso e que, olha, se tem defeito não é da falta de legitimidade democrática. De esforço que se fez. Porque foi um projeto intensamente debatido aqui na Câmara dos Deputados. Chegou a um ponto que nós chamamos igrejas, sindicatos, associações comunitárias, enfim, várias entidades da sociedade civil participaram diretamente da elaboração. E eu até me permito aqui fazer uma sugestão. Ano que vem, não sei se haverá tempo por conta da questão eleitoral, mas nós poderíamos pensar em fazer uma revisão conjunta do Código Penal e do Código de Processo Penal. É que a partir da Constituição de 88, com o Código Civil já constitucionalizado, o Código de Processo Civil agora prestes a ser finalizado pela Câmara e depois pelo Senado, não tem sentido mantermos um Código Penal e Código de Processo Penal da ditadura de Getúlio Vargas, Estado Novo, de 1940. Não tem sentido. Então, precisamos constitucionalizar esses dois diplomas normativos também. Agora, quais são as questões mais controvertidas, mais polêmicas, que suscitam maior controvérsia entre os parlamentares? Não, o projeto, inicialmente, que nos chegou lá, né, tinha alguns temas que foram, problema de recursos, né? Problema de suspensão de vigência de determinadas decisões judiciais. Foi uma questão que foi debatida. Outro problema também que me parece importante é essa questão relativa à invasão de terras rurais e de terras urbanas, a invasão de propriedades rurais. E hoje é um fenômeno comum. Foi um debate grande. Até parou um pouco um dia, a comissão parou em torno disso. Mas resolveu, né? Resolvemos. Mas foi um debate grande porque as tendências favoráveis aos invasores estavam ali presentes, né? Exato. E as tendências muito contra os invasores também estavam ali presentes. Então procurou-se um meio termo para que chegasse a solução. Procurar um equilíbrio. Um equilíbrio, não tem dúvida. O direito é isso, né? O direito é equilíbrio, a busca do equilíbrio social, né? Um ponto polêmico, permita-me complementar, se os advogados públicos fazem ou não jus aos honorários quando vencedores das ações, representando os entes, né? A União, os estados e os municípios. Se o devedor de pensão alimentícia deve ficar preso em regime fechado ou ficar preso em regime semiaberto, também é uma outra questão polêmica que será votada através dos destaques pela Câmara dos Deputados. Então, algumas questões ainda para debater, né? Os destaques, né? Os destaques, os honorários dos advogados oficiais, advogados do poder público, que é justamente na casa da sucumbência chamada, né? Isso aí é está agitando a a penhora online. Essa é uma questão polêmica. É polêmica. Exato, polêmica. A penhora online se restringe ou amplia o uso da penhora online. Enfim, são 28 destaques, devem ser votados simbolicamente, a não ser em relação a... É muito grande? Não. Perto do número de artigos já aprovados no texto base, 1082, 28 destaques nós podemos resolver numa sentada, numa sessão. Mas está sendo discutido há quantos anos já? Aqui na Câmara dos Deputados, desde 2011,
e pelo Senado desde 2009. Então, 2009 a 2013 é o tempo de maturação suficiente para fazer um código autenticamente democrático como nós fizemos. Agora, o Brasil é hoje a sexta economia do mundo, é um país socialmente injusto, todo mundo reconhece isso. Nós somos o 52, 52º país do mundo em analfabetismo. Tem um alto grau de analfabetismo. Coisa terrível. Não é? Precisava investir muito mais na educação para ter uma população. Educação de base, né? Educada, Educação de base, né? Educação de base que não se tem cuidado da educação de base. Fala-se muito de educação universitária, mas educação de base não se cuida, né? Uma outra conquista do novo Código de Processo Civil é a ordem cronológica de julgamentos. A partir do momento em que o juiz declara que um processo está concluso, ele não pode fazer o processo mais recente na frente daquele mais antigo. Ele precisa julgar de acordo com a ordem cronológica. Isso é a isonomia das pessoas perante o próprio Poder Judiciário. Ninguém vai ser passado para trás por conta da influência de um ou outro advogado mais prestigiado em relação ao juiz. Todos vão obedecer a uma ordem cronológica de julgamentos. Isso é muito importante, muito importante. Porque o pobre coitado das pessoas de pouca influência entra com uma ação, ela fica julgada de lado. E as pessoas influentes, importantes, entram com ação nas questões maiores da vida judicial, passam na frente. E o pobre coitado fica com a açãozinha dele, a reclamação dele, a atuação jurídica dele inteiramente esquecida, né? Isso que o deputado Flávio está falando é muito importante. Quer dizer, vai ser a ordem cronológica. Se o pobre entrou hoje com uma ação, e se o ricaço, o poderoso, entrou depois com outra, o ricaço para passar na frente dele, não. Tem que aguentar. Exato. Aí ele fica na frente. Agora, será que já não chegou a hora dos deputados pensarem na reforma do sistema judiciário, né? Essa lentidão é uma lentidão. A Constituição de 88, a consolidação de muitos direitos, as pessoas passaram a recorrer ao judiciário, um exercício mais militante, mais ativo da cidadania. E o judiciário, na sua estrutura, não acompanhou essa demanda. Então, o Código de Processo Civil, na sua reforma, ele, por exemplo, trouxe do direito alemão um instituto muito importante, Tarcísio, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Fixa-se uma tese que padroniza... Uma tese que padroniza... A jurisprudência. Exato, que vale para milhões de ações que tenham o mesmo fato com a mesma repercussão jurídica. Então, isso é importante, vai colaborar para diminuir o número de demandas, né, que afluem no juízo civil e que pode também dar ao cidadão a oportunidade para que ele tenha no judiciário não um empecilho, não um obstáculo, mas um parceiro para resolver os seus problemas. Essa é a nossa finalidade. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O deputado Bonifácio de Andrada quer dizer alguma coisa? Eu só quero dizer isso, que ao longo desses anos todos, o atual Código de Processo Civil é, de fato, uma demonstração inequívoca de que a cultura brasileira, ao longo dos anos, desde o tempo da monarquia, vem se preocupando com o problema do processo civil. E hoje nós estamos realmente aqui concluindo com uma grande vitória. E quero aqui prestar as homenagens ao deputado Fábio Tradi, que foi o presidente da comissão, porque é uma vitória através do novo Código de Processo Civil, que está de acordo, em grande parte, com as necessidades da vida jurídica do país. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Brasil em Debate termina aqui. Nós discutimos o novo Código de Processo Civil. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.